Nesse vídeo eu vou explicar quais são os deveres do síndico de um condomínio. Ser síndico é uma tarefa muito complicada e requer bom senso e zelo. Qualquer ação ou omissão por parte do síndico que se reverta em prejuízo ao condomínio, ele pode ser responsabilizado pessoalmente, tanto civil como criminalmente. Por isso, antes de assumir este cargo, é importante saber quais são os deveres do síndico. Antes de adentrarmos no tema, é importante lembrar que regimento interno e convenção de condomínio são documentos que, a grosso modo, estabelecem as regras de convivência, organização e funcionamento do condomínio. Vamos lá então. O síndico, ele é eleito pela maioria dos condôminos para administrar o condomínio, bem como para fiscalizar o cumprimento do regimento interno e da convenção de condomínio. Normalmente, o síndico é auxiliado por uma administradora que dá amparo para ele nas funções do dia a dia do condomínio. A princípio, não existe uma remuneração para o síndico, mas é possível se estabelecer isso mediante votação. Também é possível isentar o síndico do pagamento da cota condominial, mas tudo isso é necessário ter embasamento na convenção de condomínio, ou seja, a convenção de condomínio precisa autorizar. Independente da remuneração, o síndico ele é eleito por um cargo de 2 anos, podendo haver reeleição. Importante lembrar que o síndico não precisa ser necessariamente um condômino, ele pode ser inclusive uma pessoa jurídica, um síndico profissional. Nesse caso, a Assembleia vai definir o valor da remuneração a ser pago a esse profissional ou essa empresa que vai assumir o papel de síndico perante o condomínio. Vamos entender quais são as funções do síndico. Essas funções estão estabelecidas no Código Civil. No entanto, além dessas que eu vou trazer para vocês, tem muitas outras, porque o dia a dia de um condomínio requer muitas providências e demandas. Então vamos lá. Compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio. Isso significa o quê? Foi ajuizada uma ação contra o condomínio. O síndico vai representar o condomínio nesse processo judicial. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo contra o condomínio. Por exemplo, alguém ajuizou uma ação contra o condomínio, o síndico tem o dever legal de comunicar os demais moradores em Assembleia. Diligenciar a convenção e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interesse aos possuidores. Ou seja, tem lá algo que precisa de um reparo, que está o gesso caindo na recepção, compete ao síndico adotar as providências para consertar, resolver, não deixar cair. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno e as determinações da Assembleia. Isso é muito importante. O síndico tem que fazer cumprir as regras. Não pode entulho na garagem, tem que ir lá e fazer o morador tirar. Não pode passear com o cachorro no elevador, o síndico tem que fazer cumprir. Não adianta simplesmente ter a figura do síndico sem que ele seja assertivo e coloque ordem, no condomínio. Eu morava num condomínio em que a síndica simplesmente não tinha autoridade nenhuma, Então ela até tentava, mas não tinha. Só que ao invés dela notificar, dela aplicar multa, ela só falava, ninguém dava a mínima. O condomínio estava virado assim, todo mundo fazia o que queria. Isso não pode. Compete ao síndico colocar ordem e fazer cumprir as regras do condomínio. Elaborar orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor as multas devidas. Prestar contas à Assembleia e anualmente quando exigidas. E realizar o seguro da edificação. Isso é muito importante. Se acontecer algum sinistro dentro do condomínio, é muito importante ter o seguro para resguardar, E não virar um prejuízo imenso para o condomínio.
Então, essas são as atribuições que estão no Código Civil. Mas, como eu disse, disso tem muitas outras coisas. O dia a dia de um condomínio requer muitas providências. Então, o síndico tem que ter disponibilidade. Até porque, se ele largar completamente o condomínio, ele pode ser responsabilizado. Lembrando que outra pessoa pode representar o condomínio no lugar do síndico, com poderes de representação. Se o síndico entender pertinente, ele pode contratar uma administradora de condomínio, desde que, obviamente, isso seja aprovado em assembleia e a convenção permita. Agora, a administradora de condomínio, ela não substitui a figura do síndico, ela tão somente ajuda nos procedimentos administrativos do condomínio. E sobre a omissão do síndico? Aqui é muito importante, muitas pessoas não dão importância ao cargo, simplesmente acham que é ficar lá e deixar a administradora administrar. Não é bem assim. Se o síndico, por uma omissão, causar prejuízo ao condomínio ou a terceiros, ele pode responder pessoalmente, tanto na esfera civil como criminal. Exemplos de omissão do síndico: não fiscalizar obras ocorridas dentro das unidades privativas do condomínio, não fazer cessar condutas que coloquem em risco os condôminos ou terceiros e não conservar as áreas comuns do condomínio. Tem um exemplo muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Tinha um morador de um prédio, que era se não me engano era do centro da cidade, fazendo uma obra bem grande no apartamento, na unidade privativa. E essa obra ela fazia muito barulho, era uma obra assim eles não deixavam ninguém olhar, ninguém entrar, estava sempre tudo muito fechado. E os moradores já estavam preocupados porque eram paredes detonadas, muito barulho, muitos tremores, e o síndico não fez absolutamente nada. Caberia a ele ir até a unidade, conversar com o proprietário, conversar com o responsável pela obra, para ver se estava tudo certo, se eles não estavam tirando nenhuma parede estrutural, se a obra estava sendo feita em conformidade com os projetos aprovados, se o profissional tinha a RT tudo em conformidade com a lei. Mas ele não fez. E o que aconteceu? O prédio caiu. Muitas pessoas morreram. As pessoas perderam suas casas. E aí, quando foi se investigar o que tinha acontecido, se percebeu que a obra era irregular, que paredes estruturais foram tiradas do apartamento e que isso ocasionou na queda do edifício. E mais, que o síndico, ao invés de adotar as medidas que lhe cabiam, não fez nada. E aí, obviamente, que ele respondeu por isso, tanto na esfera criminal como civil. De qualquer forma, ocorrendo atos que desabonem a conduta do síndico, 1/4 dos condôminos podem convocar uma assembleia para destituição do síndico. Mas é muito importante que nesse ato dessa assembleia esteja presente um advogado especialista em direito imobiliário, porque o ato em si ele deve cumprir todos os requisitos legais, desde a convocação até todos os procedimentos que vão ocorrer dentro da assembleia de destituição. Eu tenho um caso em que minha cliente foi destituída do cargo de síndica, mas todo o procedimento está eivado de nulidade, está cheio de problemas. Não constou na convocação os motivos pelos quais ela estava sendo destituída, os motivos pelos quais a Assembleia de Desconstituição estava sendo realizada, para que ela pudesse se preparar e se defender. No dia da Assembleia, não foi dado a ela o direito do contraditório e da ampla defesa, ou seja, ela não pôde se defender adequadamente. Além disso, não foi feita a lista de presenças da Assembleia. Muitos moradores estavam representados por procuração e as procurações não foram apresentadas. Enfim, foram inúmeras irregularidades que hoje eu estou discutindo na Justiça. Portanto,
Quando se tratar de um ato dessa complexidade, é importante ter um advogado acompanhando. As administradoras de condomínio costumam designar um profissional habilitado para acompanhar as assembleias. Então, é muito importante sempre requerer a presença de um advogado quando se tratar de assembleia com o objetivo de destituir o síndico. E com ou sem destituição, o síndico, como eu falei antes, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos que causar ao condomínio e a terceiros. Ainda sobre condomínio, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre furtos, danos e roubos ocorridos dentro do condomínio. De quem é a responsabilidade?